Muito bem, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre integração no espaço tridimensional, né? Você tem, então, integrações praticamente unidimensionais sobre um caminho, sobre uma superfície, sobre um volume, né? E com isso a gente vai poder definir algumas operações diferenciais no espaço tridimensional, né? A gente vai falar sobre o gradiente, vai conceituar o operador Nabla, né? E também, tentativamente, vamos tentar falar sobre o divergente, tá certo? Como está programado no curso, né? Eu não sei se dá tempo de fazer, mas a gente vai tentar fazer também divergente, que entra nas notas de aulas A3, tá certo? Muito bem. A gente começa com a operação de integração no espaço sobre caminhos, né? Integral de linha. Vou falar também sobre superfície e volume. Vou começar com a integral de linha, né? Bom, no espaço tridimensional, né, a equação de uma superfície, isso pode ser generalizado para N dimensões, mas a gente está falando do espaço físico, ocupado pelos campos que a gente estuda, né? Então, a equação de uma superfície é sempre escrita com uma condição, com uma relação entre três coordenadas, né? Se fosse sistema de coordenadas cartesianas, seria algo do tipo S de x, y, z igual a zero, como está mostrado aqui, né? Você tem a equação de uma superfície. E para você ter um caminho, né, como esse exemplo aqui, certo? Que é a interseção de duas superfícies, S2 e S1. Então você precisa, na realidade, ter duas condições, S1 e S2, sempre pode ser colocada, você coloca todas as coordenadas de um lado e bota zero do outro lado, você tem sempre essas duas condições, e a interseção dessas duas curvas, né, vai dar o nosso caminho C, certo? Bom, então é assim que ele define o caminho, né? Ele vai precisar então de duas superfícies interceptando, formando o caminho C. Bom, a gente quer integrar uma função, né? Digamos que essa função seja, por enquanto, uma função escalar, né? A função de três variáveis, né? Escalar, né? Então a gente vai fazer alguns conceitos, né? Primeiro, vamos conceituar o que vem a ser integral de linha sobre o caminho com respeito a uma variável, digamos U, né? Suponha que você tem um sistema UVW, genérico, pode ser cartesiana, esférica, cilíndrica e os outros sistemas que existem, né? Então, a gente quer fazer uma integral sobre o caminho C, né, com respeito à variável, digamos, x, certo? Então, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso escrever as duas condições, S1 e S2 igual a zero, né? Preciso parametrizar tudo em função da variável de integração, x no caso, ou seja, eu vou, de alguma forma, usar essas equações, né? E parametrizar y como função de x, z como função de x. Digamos que os pontos sejam P1, x1, yz1 e P2, x2, y2, z2, né? E a integral de linha dessa função f, com respeito à variável x, seria a integral desses dois pontos da função f calculada sobre C. Ou seja, eu tenho que parametrizar tudo em função dessa coordenada. Ou seja, eu tenho que usar essas equações, né, escrever y como função de x e z como função de x. Daí, quando eu fizer isso, eu vou ter, então, essa função, que agora vai ser uma função de uma variável, e a gente cai numa integração tradicional de uma variável, né? F de x dx, certo? Então, é isso que a gente obtém, né? Esse resultado aqui, certo? Bom, vamos fazer um exemplo aqui.
só para ter uma ideia, né? Suponha que você tenha a sua função que você quer integrar, é a função 2x mais y mais z2. Digamos que o caminho é a interseção das superfícies y igual a x, z igual a x. Né? O que são essas superfícies? Ora, uma relação linear entre coordenadas em cartesianas dá um plano. Né? Essa superfície aqui é a superfície, essa aqui, né? Z igual a x, né? E essa outra superfície y igual a x, né? Ou seja, a gente percebe aqui que esse plano azul aqui, ele passa mais ou menos a 45 graus do dxy, né? Certo? Z igual a x também passa a 45 graus do plano XZ, né? A interseção de duas superfícies vai dar uma linha, né? Havendo interseção, que é esse caminho C que vai desse ponto até esse. Coordenada final, coordenada inicial, a origem, certo? Bom, então vamos calcular, né? A função é essa, 2x mais y mais z2. Vou fazer aqui uma continha, tá certo? Mais z2, né? Caminho C, y igual a x, e z igual a x. O problema pede, para calcular a integral de linha, cadê? Calcular essa integral aqui com respeito à variável y, certo? Então, o que ele vai fazer? Parametrizar essas funções, né? Z igual a x, y igual a x, z igual a x, aqui quer dizer x igual a y, então, e x igual a z, mais z é igual a x igual, mais x é igual a y, ou seja, z igual a y, né? Então, a função f de x, desculpe, f de x de y, z de y, é a nossa função que vai virar uma função só de y. Essa função só de y vai ser quem? 2y mais y2, que vai dar 3y mais y ao quadrado. O ponto inicial P1, né? É a origem, e o P2 é 1, 1, 1, certo? Então, você tem aí y, né, igual a integral de 0 a 1, que são as coordenadas y, 0 e 1, da função 3y mais y2 dy, né? Integral de y dy da y2 sobre 2 vai dar 3y2 sobre 2 mais y3 sobre 3 entre os limites 0 e 1. É só calcular, vai dar um número, né? Isso aqui vale 0 para y igual a 0 e vale 3 meios mais 1/3, né? Que dá 11 sextos. O resultado é esse. A integral deu 11 sextos, né? Certo? Esse é o resultado. Ok? Só para mostrar o exemplo, né? Ou seja, integral de linha com respeito a uma variável sobre um caminho no espaço dimensional recai sobre a integral unidimensional com respeito a uma das variáveis tradicional, né? Integral unidimensional que a gente já conhece, certo? Bom, a gente agora precisa, em muitas situações, a gente vai cair com integrais de linha sobre um caminho, né? Com respeito ao deslocamento L ao longo do caminho. Agora você tem agora o ponto inicial, o ponto final,
E agora você tem que a diferencial de integração, o elemento diferencial é o próprio DL, que é o comprimento medido ao longo do caminho, né? Então, você teria algo do tipo integral no caminho C, né? Esse caminho C vai de P1 a P2, certo? E o que a gente tem que fazer é parametrizar em termos de uma das coordenadas, a que for mais fácil, no caso, né? Para isso, a gente precisa obter uma expressão para este elemento aqui, o DL, né? Ora, começando com coordenadas cartesianas, que é o mais simples, né? Sistema. Ora, o DL, né? Se você for decompor o DL em cartesiano, ele vai ter 3 componentes, certo? Direção x, y, z, né? Você tem aí o DL, um vetor, um toquinho, um pedacinho de elemento diferencial. Quer dizer que ele tem componentes diferenciais, né? Quem são esses componentes? Ora, na direção x vai dar dx, na direção y vai dar dy, que é um diferencial de cada direção, né? dz. Ou seja, dl tem uma expressão bem simples, né? dx a x mais dy a y mais dz a z. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer um comentário simples, tá certo? É importante que passa desapercebido quando a gente faz cálculo, né? Quando se faz integração e diferenciação, quando se faz integração, os elementos diferenciais são assumidos sempre sem sinal, né? Ou seja, eles são todos positivos. Quando você integra uma função com respeito a uma dessas diferenciais, quando termina a integração, você pega quem é o limite final, quem é o limite inicial, daí você determina para onde você andou, se foi para a direita ou para a esquerda, certo? Mas os elementos diferenciais são sempre positivos, né? Então, por exemplo, suponha que seja fácil parametrizar dl em função de x. Então, eu vou botar dx de evidência. No primeiro, quem é dl, né? dl é um elemento de comprimento, que é positivo. É produto escalar de dl com ele mesmo. Raiz quadrada, né? Ora, quem é dl com dl? Bom, dl com dl dá dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, raiz quadrada. Se for fácil parametrizar em relação a x, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui e colocar em evidência. dx ao quadrado, raiz quadrada, dá quanto? Ora, dá um número dx que é positivo. Então, isso aqui vai dar dx, 1 mais dy dx ao quadrado mais dz dx. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, olha, o DL, ele é mais facilmente parametrizado em função de x, né? Pode ser em função de y, por exemplo. Então, se for em função de x, eu expresso o meu DL dessa forma. Lembre-se que quando ser mais fácil parametrizar em função de x, quer dizer que eu sei as funções y de x e z de x. Ou seja, eu sei essas derivadas, né? Na verdade, isso aqui é o fator de escala. Quem é dy em relação a dx em cada ponto da curva? Quem é dz em relação a dx em cada ponto da curva? Então, aí eu tenho uma expressão para dl. E a minha função, se eu tenho uma função de 3 variáveis, f de x, y, z, eu quero integrar, calcular i de l e seja fácil parametrizar em relação a x, né? Então, eu vou fazer a integral de x1 a x2, f de x, y de x, z de x, dl, que deu quanto? A dl deu 1 mais dy dx ao quadrado
mais dz dx ao quadrado ao meio dx. Ou seja, essa integral recaiu sobre uma integral com relação à variável x, que é a que a gente definiu originalmente, né? Ou seja, resumindo, né? Integral de linha sobre caminho, né? Você parametriza o caminho, a diferencial de comprimento, em relação à variável que seja mais simples de integrar, né? No caso, eu estou dizendo que é x, no caso, né? Pode ser y, z. E a integral se transforma na integral de f sobre o caminho com o elemento dl expresso em relação a x, usando esse fator aqui, né? Ok? Eu posso fazer semelhantemente, né? Integrais de linha com relação a caminhos, parametrizando em relação a y, z. Basta eu fazer, por exemplo, posso calcular parametrizando em relação a y ou em relação a z. Se for em relação a y, eu vou pegar o meu dl, né, e expressar dessa forma: dy dx dy ao quadrado. Eu botei agora o dy em evidência, né? Mais 1 mais dz dy ao quadrado. Raiz quadrada. Então, o dl virou aqui uma função de y, né? Que está totalmente expressa em função a y. Mesma coisa para iz, ok? Bom, e aí surge a questão, né? Quem é o dl em outros sistemas? Essa é a pergunta, né? Considere que um sistema genérico agora, tá? A gente vai fazer para qualquer sistema, certo? Sistema genérico UVW, em que o comprimento diferencial, ou seja, o sistema é composto por... A gente tem superfícies coordenadas, né, sempre. E os versores são sempre ortogonais às superfícies coordenadas, né? O AU é ortogonal a SU, que é uma superfície aí arbitrária, né? O AV, que é o segundo vetor, é ortogonal a SV, e o AW é ortogonal a SW, né? Então, eu produzo comprimentos nas três direções, eu decomponho meu DL da forma tradicional. Eu determino quem é o comprimento da direção U, quem é o comprimento da direção V, quem é o comprimento da direção W. Eu tenho um DL expresso no sistema genérico, né? Em geral, esses DLs têm uma conexão direta, né, com as diferenciais de coordenadas, que são, ou seja, comprimento e coordenadas são coisas diferentes. A gente falou na aula anterior, por exemplo, em cilíndricas e esféricas, azimuth, né, em radianos é um número, né? Diferencial de azimuth não é comprimento, certo? Então, em geral, cada comprimento tem um fator de escala vezes a diferencial da coordenada, certo? E assim por diante, né? No sistema XYZ, esses fatores de escala são todos unitários, né? Se você for ver nos outros sistemas, basta saber qual é o comprimento produzido em cada direção para uma variação da coordenada diferencial, variação de diferença de coordenada. No sistema RFZ, por exemplo, na direção radial, o comprimento produzido por uma diferencial de R é o próprio dr, então H1 vale 1, né? Na direção azimutal, se você varia φ de dφ, né, essa quantidade aqui, o comprimento produzido, que é esse comprimento aqui, né, vai dar R dφ. Então, você tem o H2 igual a R, né? Na direção axial, a coordenada em si já é comprimento, então H3 vale 1, né? Certo? Se você for para o sistema de coordenadas esféricas, né, na direção radial,
Se você for medir, né, nessa direção aqui, o comprimento é o próprio dr, né? Na direção do ângulo polar, né? Se você varia θ de dθ, né? Entre essas duas linhas radiais aqui, essa e essa, você produz um comprimento r dθ, então H2 vale R. E, finalmente, se você vai na direção azimutal, né, você vai correr sobre essa circunferência aqui, ó. Né? E o raio dessa circunferência vale esse raio aqui, ele vale R seno de θ, né? Ou seja, você pegar essa linha radial e projetar no plano XY, você obtém um raio R seno de θ. Então, o fator de escala para uma variação de φ vale R seno de θ, que é o H3, certo? Então, nós temos aí, então, o dl em qualquer sistema, em 3 sistemas especificamente. E aí nós temos o dl nesses sistemas, tá certo? Então, o que a gente faria? Por exemplo, né? Vou fazer aqui um exemplo. Suponha que você tem uma função em coordenadas cilíndricas, tá certo? F de R, φz. Suponha que seja fácil parametrizar as superfícies em termos da coordenada radial, ou seja, R, né? Então, eu posso obter as funções φ de R, Z de R. Vamos escrever o dl em cilíndricas. Como é que ele seria? dl igual a dr a R, né? Mais R de φ a φ, que é o dl segunda componente, mais dz a z. Daí, como eu quero parametrizar em relação a R, né? Vou botar o meu dr em evidência. Então, isso aqui vai dar dl igual a dr a R, desculpe, a R, mais R de φ dr a φ, mais dr dz a z, não é? Eu calculo agora a magnitude de dl, que vai dar o produto de escala dele com ele mesmo, e a raiz quadrada. Então, fica dr aqui, 1 mais quadrado, né? R2 de φ dr ao quadrado, mais dr, desculpa, que é dz dr, né? dz dr ao quadrado, raiz quadrada. Pronto, então está resolvido o problema, né? Se você está no ponto P1, coordenadas R1, φ1, Z1, e vai até o ponto P2, coordenadas R2, φ2, Z2, né? Então, vai parametrizar todo mundo em função de R, a função de f de R φz se transforma em uma função f de R, que é simplesmente f de R, φ de R, Z de R. A sua integral de linha, e L se transforma em integral de R1 a R2, f de R, né? F de R, φ de R, Z de R, dl, né? E vai ter aquela raiz quadrada, vai estar 1 mais R2 de φ de R ao quadrado, mais dz dr ao quadrado, né? Certo? E aqui fica dr. Então, a integral recai numa integral de linha do tipo I com respeito à variável radial, né? Conceitualmente está resolvido o problema, certo? Ok?
isso aí. Voltemos aí, continuando. Bom, a gente também tem integral de linha envolvendo vetores, né? A gente vai ter esse tipo de coisa. A lei de Gauss, né? A lei de Ampère, envolve integração de vetores. Bom, então nós temos aí algumas construções, né? Algumas integrações típicas. Você pode ter, por exemplo, integral de uma função escalar vezes o vetor dl, né? O resultado final dá um vetor. Isso aqui, na verdade, é soma, né? Isso aqui é soma, né? Você está somando vetores, o resultante dá um vetor. Né? Você pode ter integral de um vetor multiplicado pelo elemento diferencial de comprimento ao longo do caminho. Vai dar novamente um vetor, né? O vetor G aí qualquer. Né? Outro tipo de integração que pode ocorrer é a integral do produto vetorial, né? De dois vetores. Um deles é um elemento diferencial de comprimento ao longo do caminho, que dá um vetor. Né? E tem uma outra integral que tem uma importância. Essa aqui também tem, certo? Em algumas transformações integrais, essa integral aqui, envolvendo dl vetorial f, é importante, certo? Também. Mas essa aqui, especificamente, que envolve o produto escalar do elemento de comprimento com um vetor f, que dá um escalar, tem uma importância especial, né? Na física e no eletromagnetismo. Tradicionalmente, ela é denominada de integral de linha do vetor f. Observe que todas aqui são integrais de linha, certo? Mas quem recebe o nome de integral de linha é essa específica aqui, que tem o produto escalar entre o dl e a função f. Né? O que isso é na realidade? Né? Você tem aí, digamos que você está sobre o caminho, né? Certo? Aqui está o elemento de comprimento. Aqui está o versor unitário T, que é tangente ao caminho no ponto considerado. Você sempre pode escrever, então, que o vetor de deslocamento diferencial, dl, é sua magnitude vezes o versor, que dá a direção e sentido, né, do dl. Então, o produto escalar de dl com f se transforma em quê? Ora, simplesmente o produto escalar de f com o versor t vezes dl. Isso aqui nada mais é do que a projeção de f sobre a tangente, né, a direção tangente da trajetória. Então, no fundo, a integral de linha envolve a projeção do campo vetorial na direção tangente da trajetória vezes o elemento de comprimento. É esse tipo de coisa que a gente faz. Ou seja, no fundo, essa integral de linha, que a gente chama de integral de linha, é a integral da projeção, que é uma função escalar, dl, né, que dá uma integral, recai, né, numa integral de linha de uma função escalar sobre o caminho C, com respeito ao deslocamento ao longo do caminho, que é a integral que a gente acabou de discutir. Né? E aí, sabendo expressar o dl em qualquer sistema de coordenadas e o f em qualquer sistema de coordenadas, né, a gente sempre vai poder calcular essas integrais, certo? Por exemplo, no sistema UVW, deixa eu passar para cá primeiro, depois a gente volta para lá, certo? Observe que aqui eu fiz o produto escalar, né? Vou botar outra cor para ficar mais, realçar melhor. Essa cor aqui. Então aqui tem f escalar dl, né? Isso aqui é dl na direção u, que é h1 du, produto escalar, né? Daí dá o produto das componentes u, fu e h1 dlu. dvh2 é a componente na direção do AV e dwh3 na direção do AW vezes... Então, você tem três integrais, né,
três integrais com respeito a uma variável, que é o variável v e o variável w, né? Você tem que parametrizar em termos dessas coordenadas para poder calcular a integral. Certo? Um pouco mais clarinho, deixa eu ver aqui. Pronto, é melhor assim. Muito bem. Vou fazer um exemplo aqui de um tipo de integral de linha simples de calcular, só para a gente ver, né, como é que a gente faz, certo? Suponha que você tem esse campo vetorial aí, F, campo vetorial que só tem componente de plano XY, XYX mais Y2AY. Né? Quero calcular... Bom, antes disso, eu esqueci de falar um assunto importante, certo? Deixa eu voltar aqui rápido. Eu passei por cima e não voltei, né? Tem um tipo de integração sobre C que envolve a integral de f num caminho que é fechado, né? Isso tem significado físico. Por convenção, as integrais que têm significado físico, a gente sempre percorre o caminho com a área sempre à esquerda, certo? Então, eu defino uma propriedade que tem a ver com a regra na mão direita, que a gente vai discutir depois, né? Vou falar sobre rotacional e vai aparecer esse tipo de conexão, né? Então, nesse caso, a gente denota, quando o caminho é fechado, a gente usa essa notação, né? A integral sobre C de FDL vai dar a integral, a gente coloca esse símbolozinho aqui para dizer que é integral no caminho fechado. Isso aqui chama-se circulação de F, né? É uma propriedade que vai dar se um campo tem propriedade rotacional ou não, né? Tem um significado físico que a gente vai discutir, certo? Muito bem. Vou fazer esse exemplo agora. Considere esse caminho fechado aí de calcular uma circulação, certo? Esse caminho fechado são três segmentos retos, um triângulo aqui, né? Eu vou calcular essa integral, quebrar em três integrais. Eu vou primeiro sobre C1, depois sobre C2, depois sobre C3, né? Aqui estão as coordenadas, né? Esse ponto aqui, coordenada 2, 2. Esse ponto aqui tem coordenada 2, 0, na direção x2, na direção y0. E esse ponto, coordenada 0, 2, né? Aqui está o campo vetorial, certo? Um campo vetorial é o quê? É um vetor cujas componentes variam com as coordenadas, né? Esse campo é produzido por alguma coisa, né? Campo gravitacional, por exemplo, né? Vários planetas, você tem a atração gravitacional de cada um, que é um vetor, tá certo? O vetor aceleração da gravidade, por exemplo, ou força gravitacional. E um objeto entre esses planetas vai sentir uma força que é a composição das distâncias, né, e massas dos planetas, né? E essa força depende da posição da carga, onde ela estiver, certo? Então, a função das coordenadas. Então, é um campo vetorial que nós temos, né? Então, nós temos aí o campo vetorial que tem duas componentes, x, y, y2, no caso, né? Caminho C1. Observe que ele está no plano z igual a 0, né? Então, uma das superfícies é a superfície S1, digamos, né? Z igual a 0. A outra superfície é, por exemplo, isso aqui, se eu escrever essa superfície aqui, ela é um plano, né, que corta o plano XY, certo? Esse plano é o plano em que x é igual a y, né? Essa superfície aqui é um plano em que y é constante, vale 2, certo? Finalmente, essa superfície aqui, que é o corte, né, assim, é a superfície em que x vale 0, né? Certo? Então, você tem aí C1
Z igual a zero, sempre, né? Y igual a X. C2, Z igual a zero, Y constante, igual a 2. E C3, é o segmento desse plano, né? Dessa superfície. Z igual a zero, X igual a zero. Né? Bom, eu preciso saber quem é o campo vetorial nesses caminhos, né? Bom, no caminho C1, y igual a x, xy vale x2. Y igual a x, y2 vale x2 em evidência. Então aqui eu tenho uma integral totalmente escrita em função de, quer dizer, eu tenho um campo vetorial já expresso em função de x. O dl, né? Nesse caso, tá certo? Esse caminho aqui, parametrizando dy, dx vale 1, né? Então vai ser dx a x, deixa eu apagar isso aqui. Então o dl vai dar dx, que já é o dx a x, e 1 dx a y, né? Isso aqui é no caminho C1, certo? Resolvido. Caminho C2, z igual a zero, y é constante, y igual a 2. Então vai dar xy vai dar 2x, y2 vai dar 4. E quem é dl? dl é dx a x mais dy a y, mais dy vale zero. E vai dar, então, dx a x. Agora, veja o que eu falei para vocês antes, tá? Eu estou indo para cá, mas o meu dx é sem sinal. Embora, não importa para onde eu vá. O dl, os elementos diferenciais sempre não têm sinal, certo? Então, isso é importante lembrar, para não errar o sinal da integral. Muito bem. E, finalmente, C3, que é esse caminho, né? Z igual a zero, x igual a zero. Então, x igual a zero, isso aqui vai embora, fica só em função de y, y2 dy, né? E quem é dl? Forma geral, eu só escrever aqui de novo. dl vale a equação geral, dx a x mais dy a y mais dz a z. Só que dz é sempre zero, porque ele está no plano xy, né? Então, nesse último segmento aqui, o nosso x é constante. Então, isso aqui não tem, fica só dy. Mais uma vez, mesmo que eu estou vindo para cá, mas aqui não tem sinal, é dy a y, certo? Então, o integral de linha vai dar o quê, né? Só é fazer os produtos escalares, tá certo? A x, escalar x dá 1, a y, escalar a y dá 1, então dá 1 mais 1, 2, x2 dx. Né? Aqui só tem componente x, 2x dx. E aqui, y2 dy. É fácil calcular essas integrais, só é colocar os limites, né, de integração e calcular, vai dar um número, né, esse número final aí, certo? Dá menos 4/3, nesse caso específico. Então, tem circulação nesse campo, né, e nesse caso vale menos 4/3. Ou seja, então, resumindo, falando sobre integral com relação a um caminho, né, certo? Que dá uma integral em uma variável, né, integral unidimensional. Recai sempre no integral tradicional unidimensional. Ora, temos também integral de superfície, certo? Que são as integrais que caem em integrais duplas. Né? Então, por exemplo, eu posso ter aí uma superfície agora, uma superfície é só uma equação, né? S igual a zero, superfície sigma.
Vamos definir alguns parâmetros importantes. O elemento de área diferencial, né, de sigma, e a normal, ou para o lado convexo ou côncavo, tá certo? A gente tem que definir para onde a gente quer saber, né? A integral de linha, a gente vai definir aqui uma direção normal à superfície em cada ponto, certo? Então, a gente vai construir um tipo de integral de uma função escalar com relação ao elemento de área de sigma, né? Isso é um integral que é possível. Por exemplo, F pode ser densidade superficial de carga, né? Você quer saber a carga que está armazenada numa superfície, então você integra a função densidade sobre a superfície, você tem a carga, né? Isso é uma possibilidade, certo? Teremos esse tipo de coisa, né? Um outro tipo de integral importante também é quando você tem integral da projeção de F na direção normal vezes d sigma. Isso aqui tem uma conotação física, né? É chamada de fluxo de F através de sigma. Quando você integra na superfície finita, você tem esse resultado aí, certo? Então, mais uma vez, para calcular essas integrais, como a área é o produto de duas dimensões, a área diferencial é produto de duas dimensões diferenciais. Então, você tem aí, num sistema de coordenadas, você tem que identificar, né, quem é a área diferencial em cada direção, porque daí você decompõe o elemento de área em 3 componentes, né? Então, na direção U, você tem um comprimento na direção V, vezes um comprimento diferencial na direção W, né? Quem são esses comprimentos? Na direção V, esse comprimento aqui é este aqui, né? Mais ou menos, né? H2dV, na direção W, H3dW, né? H2dV vezes H3dW. Ou seja, a regra é essa e o resto é permutação cíclica, né? Basta vocês verificarem como calcular os outros componentes. Ou seja, se você sabe a expressão para o d sigma elemento de área na direção U, que é o produto dos comprimentos ortogonais a U, né, ao longo das direções ortogonais, basta fazer permutação cíclica e calcular os outros componentes, né? H2 vira H3, H3 vira H1, dV vira DW, DW vira DU, né? E seguindo, AV vira AW, H3 vira H1, H1 vira H2, DW vira DU e DU vira DV. E você tem aí expressão geral do d sigma em qualquer sistema de coordenadas, né? No sistema XYZ, é fácil, né? dy dz a x, dz dx a y, dx dy a z. Nos outros sistemas, basta usar aqueles comprimentos diferenciais que nós já falamos antes, né? Isso aqui é na direção 2, né? Na direção do azimuth, comprimento é r dφ. Na direção axial, comprimento é dz. Então, na direção radial, você tem esse r dφ dz, né? Vamos fazer um desenho rápido aqui, que é um pedacinho de uma superfície cilíndrica, certo? Só fazendo aqui rápido, né? Você tem aqui uma superfície, um pedaço de superfície cilíndrica, né? Aqui você tem, vou fazer mais curvado, isso aqui seria a áreazinha diferencial ortogonal a R, certo? R dφ dz, né? Certo? Na direção azimutal, você olha agora no plano, aqui tem a direção radial de cilíndrica, aqui tem o eixo Z, aliás, desculpe, plano XY, né? Essa aqui é outra coisa. Olhando aqui no plano XY, né? Daí você quer saber, desculpe, não, desculpe, eu estava falando certo. Direção Z, direção radial, né? Então, esse é o plano ZR, certo?
Então, ele vai dar a área diferencial ortogonal a φ. Vai ser um retângulozinho tradicional com comprimentos dz e dr, né, que dá a segunda componente. E agora, finalmente, para calcular a componente azimutal, essa é a componente axial, né? Então, você vai no plano XY e vê qual é a área ortogonal a Z em cilíndricas, né? Você tem aqui duas radiais, dois arcos, R constante, né? Aqui você tem dr, aqui você tem R de φ. Então, o d sigma Z em cilíndrica seria R dr de φ, que é a área desse retângulozinho aqui aproximadamente, tá certo? E assim por diante, né? Vocês podem calcular em esféricas, por exemplo, né? R2 seno θ dθ de φ, R seno θ dr de φ, R dr dθ. Eu sugiro que faça um diagrama geométrico verificando. No livro tem, mas você pode trabalhar e fazer isso, certo? Por que dá isso aqui, né? Eu vou falar sobre esse aqui especificamente, certo? A gente vai falar sobre uma coisa importante, que é o conceito de ângulo sólido, que guarda semelhança com a definição de ângulo plano, né? Ângulo, na geometria planar, certo? É uma coisa que é utilizada para definir uma região que tem tamanho infinito, usando o parâmetro que é finito, certo? Então, a região entre duas retas, essa área aqui, né, é infinita, certo? Mas essa área está compreendida entre duas retas que se cruzam num ponto, tá certo? Ora, o que nós temos? Dá uma distância R desse ponto, chama isso de origem, né? O arco de comprimento é ds. Sendo esse ângulo diferencial, d∝, nós sabemos que o ds é igual a R d∝, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a diferencial angular d∝ é simplesmente a razão ds sobre R, né? Ora, ds aumenta com R. R aumenta com R. A razão ds sobre R não depende de R. Mesmo que a figura tenha uma área infinita, o parâmetro aqui definido é finito e define uma região infinita com um número finito, radianos, né? Uma figura completa, fechada, subtende um ângulo total Δα de 2π, né? São as consequências dessa definição aí, certo? 2π o quê? Radianos. Radianos não tem dimensão, só para a gente lembrar que é ângulo em formato numérico, tá certo? A gente chama de radianos, né? Do mesmo jeito, uma superfície fechada, ou uma esfera, que é no espaço dimensional, uma região fechada, subtende um ângulo sólido, né? O conceito de ângulo sólido segue o mesmo princípio do conceito de ângulo plano, ou seja, ele tem que definir uma quantidade que não depende da distância, né? Se você calcula a área dessa calotazinha aqui, desse sigma radial, que é o primeiro elemento do sistema de coordenadas esféricas, né? A componente radial do elemento de área diferencial em esféricas é R2 seno θ dθ de φ, né? Ora, então o que nós temos, né? O elemento de área é d sigma R. O elemento de área aumenta com o quadrado da distância. Então eu tenho que dividir, para calcular esse ângulo, esse canudo, o espaço, tem que dividir essa área que aumenta o quadrado da distância por um número que aumente o quadrado da distância. Esse número é simplesmente o quadrado do raio. Então, se eu definir a quantidade de sigma R sobre R2, né, se eu calcular essa razão, eu vou definir isso como sendo uma medida dessa área, desse volume, desse canudo, né, que é infinito, esse volume, usando um número que é finito, que é a diferencial de ângulo sólido, tá? Então, por definição, é chamado de d ômega maiúsculo,
é o que sobra, né, dessa razão. O que sobra dessa razão é a parte angular do elemento de área na direção radial, seno θ, dθ, dφ, certo? Então, se você for analisar... Bom, então, diferencial de ângulo sólido é dado por isso, né? E se a gente for calcular uma figura fechada, certo? Então, se você tem aí, diferencial de ângulo sólido é igual a seno θ, dθ, dφ. Se você está no espaço tridimensional e quer saber, bom, uma figura fechada de qualquer formato, né? Qual é o ângulo sólido que ela subtende? Só é você sair vendo numa esfera equivalente, certo? Qual é o ângulo sólido subtendido, né? Então você tem que integrar o ângulo sólido do espaço 3D é a integral de dômega, né? Integral fechada, certo? Vou fazer até assim para poder lembrar, né? Bom, e o φ varia de quanto? De 0 a 2π, como eu falei já anteriormente, e o θ varia de 0 a π. Então, a integral de φ 0 a 2π, que é integral dupla, né? Integral de 0 a π, seno θ dθ, né? Isso aqui dá 2π, isso aqui dá cosseno de θ negativo, ou eu boto mais e mudo os limites, de π até 0, que dá 2. Então, o espaço 3D subtende um ângulo sólido de 4π. A unidade de ângulo sólido não é radianos, mas é esfero-radiano, ou ester-radiano também, esfero-radiano. É adimensional, né? Mas só para dizer que é ângulo sólido, né? Certo? Então, no espaço 3D, o ângulo sólido no espaço tridimensional é 4π esfero-radiano. Um ângulo plano é 2π radianos, né? Esse conceito de ângulo sólido é importante para a lei de Gauss, no cálculo de campo de radiação, potência irradiada por uma antena e assim por diante. Então, por isso que a gente está aqui já dando ênfase ao ângulo sólido, certo? Vou mostrar a utilidade do ângulo sólido no cálculo de fluxo, por exemplo, né? Vou fazer esse exemplinho aqui. Considere esse campo vetorial, que é um campo radial, né? Vai o universo quadrado da distância, que são campos que a gente vai lidar, por exemplo, né? Queremos calcular quem é o fluxo desse campo vetorial para o exterior, né, para fora, através da superfície esférica, no primeiro octante, né, do espaço tridimensional. Queremos calcular essa quantidade através da superfície R igual a A, certo? Então, o produto escalar vai dar quem, né? Olha, só lembrando aqui, né, que o d sigma escalar F radial vai dar FR AR escalar d sigma. Isso aqui dá a componente radial de sigma da superfície diferencial, que vai R2 de ômega. Tá? Então, esse é o cálculo, certo? FR vale 1 sobre R2, que é essa parte aqui. Tá? R2 com R2 cancela. Então, o produto escalar dá 1 sobre A2 em R igual a A, vezes R2, que é A2, de ômega, que dá simplesmente de ômega. E a integral no octante dá 1/8 do ângulo sólido do espaço tridimensional. Né? Integral de 0 a π sobre 2 esfero-radianos, que dá 1/8 da π sobre 2 esfero-radianos. Esse é o fluxo. Né? Bom, finalmente, vou falar sobre integral de volume, não está aqui, né? Esse pedacinho aqui. Bom, integral de volume a gente vai
só quero complementar a discussão aqui, que eu não falei, mas tem um tipo de integral também que é importante, certo? Eu falei sobre fluxo, né? Integral do tipo integral de sigma escalar f. Geralmente, a gente vai calcular também o fluxo através de uma superfície fechada, tá? Esse de sigma sempre é a área diferencial vezes a normal, que é um versorzinho que está aqui, tá certo? Paralelo de sigma, né? A gente vai calcular também integral de superfície quando a superfície é fechada. Nesse caso, a gente pode calcular tanto para o exterior como para o interior. Geralmente vai calcular para o exterior. A gente vai colocar então esse símbolo aqui, é fluxo para o exterior da região limitada por sigma através de sigma, né? Então vai denotar dessa forma aqui. Vamos encontrar algumas integrais também do tipo de sigma vetorial f. Isso não é fluxo, mas isso aqui vai dar um vetor, né? Que ele também pode ser utilizado em algumas transformações integrais, certo? Ok? Então, aqui você vai ter 3 integrais, né? Você vai ter 3 integrais resultantes aí. Quer dizer, 6 talvez, né? Porque você tem 6 componentes, 6 combinações aí possíveis, certo? Bom, então, o último tipo de integral que vai só descrever rapidamente é a integral tripla, que envolve agora integral de uma função escalar no volume, integral de uma função vetorial no volume. Em geral, o volume é um escalar, né? Elemento de volume, certo? Então, geralmente o volume é o quê? O produto dos 3 comprimentos diferenciais, H1, H2, H3, du, Vd, Vdw, e esses elementos diferenciais ficam simples de calcular nos 3 sistemas que a gente considera, né? Em cilíndricas da RdR de φdz, esféricas, R2 sino θ, dr de θ de φ. Certo? Nós temos, então, ou seja, a gente vai ter que parametrizar, você vai ter 3 integrais a serem realizadas, né, no caso, certo? Integrais triplas, né? Você tem que parametrizar da forma mais conveniente possível para calcular essas integrais, certo? Bom, isso aqui tinha para falar de integrais, né? Agora vamos passar para operações diferenciais no espaço tridimensional. E o primeiro conceito que surge é o conceito do gradiente, né, de uma função, certo? Que é a generalização do conceito de derivada, só que agora no espaço tridimensional. Ora, em uma direção, a derivada dá como é que uma função varia, por exemplo, com uma coordenada, né? Certo? No espaço tridimensional, o nosso conceito de derivada tem que ser como é que a função varia numa direção do espaço. Então, tem que ter um vetor aparecendo nesse conceito, certo? Então, para a gente poder entender a gradiente, vamos considerar aí 2 superfícies vizinhas, né? Sempre a gente sabe que pode escrever uma superfície como, por exemplo, S igual a 0, mas agora eu vou escrever diferente, vou definir uma função, certo? F igual a C também é uma superfície no espaço tridimensional, né? É uma relação entre 3 coordenadas. Se eu pego C, daí eu tenho aqui no espaço tridimensional a superfície F igual a C, certo? Que é essa superfície S1. Se eu pego C e incremento de DC, uma pequena quantidade diferencial, eu tenho uma superfície muito próxima, uma vizinha, praticamente paralela à superfície anterior. Eu só alterei a constante que aparece na descrição da superfície, né? Bom, então vamos considerar o deslocamento diferencial que vai de um ponto na superfície 1 até um ponto na superfície 2. Ponto P, no caso, superfície 1, ponto Q na superfície 2, esse deslocamento é dl, certo?
Ora, esse dl nós sabemos em cartesianos, por exemplo, né? A expressão para ele está aqui, né? AX dx mais AY dy mais AZ dz. df é a variação de f obtida depois que você vai do ponto P para o ponto Q, devido ao deslocamento dl, né? Bom, então como é que é essa função? Se eu pego o ponto de coordenada no sistema, se o ponto P tem coordenadas x, y, z, e o ponto Q tem coordenadas bem próximas, x mais delta x, y mais um delta y, z mais delta z. Se eu sei a função no ponto P, eu posso calcular a função no ponto Q. Ou seja, f no ponto Q é aproximadamente f no ponto P, mais a variação devido a esses incrementos. Isso aí é o primeiro termo da série de Taylor no espaço dimensional, que seria o quê, né? Incremento x, derivada de f em relação a x, mais incremento y, derivada de f parcial, né? Porque f são três variáveis, mais incremento z, df dz, né? Certo? Olha, se a gente olhar para isso aqui, a gente vai poder identificar de forma bem simples, né? Primeiro, que f no ponto Q menos f no ponto P é o que sobrou, né? É delta x df dx mais delta y df dy mais delta z df dz, né? Ora, Fq e Fp são muito próximos. Isso aqui é o diferencial de f, a variação diferencial do valor de f, né? Isso aqui, esses elementos são os elementos de um vetor de deslocamento ΔL, né? E essas componentes são os elementos de um vetor dado por ax df dx mais ay df dy mais az. Esse vetor atua sobre a função escalar e gera esse vetor de três componentes. Vamos chamar esse vetor de gradiente de f. É um vetor, tá certo? Chamar de gradiente de f, é um vetor, certo? Então, o que nós temos aí, né? Que esse gradiente de f, antes de a gente continuar, tá? Gradiente de f, ele é a atuação de um operador que tem como componentes operadores diferenciais, a atuação desse vetor, que é um operador diferencial, que não tem valor, é só um operador sobre a função f, né? Esse operador aqui é o operador que aparece nas equações de Maxwell, que todos conhecem, né? Que é o operador nabla, representado pela letra nabla, né? Vetor, certo? Então, ou seja, para que servem todas essas definições? Para a gente compactar esse produto escalar aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que quem ΔL, produto escalar com gradiente de f, né? Então, a gente pode calcular o deslocamento, a variação diferencial de f, simplesmente sabendo o deslocamento diferencial e sabendo que é um gradiente de f no ponto inicial, ponto P no caso, tá certo? O gradiente de f vai estar apontando num sentido bem específico, né? Eu sei o valor de f, calculo as derivadas e sei o ponto que eu estou calculando. Então, isso aqui é um vetor com direção e sentido bem definidos, né? Então, esse é o que a gente chama de gradiente de f. Ele tem o significado físico, vamos interpretar aqui, tá? Então, mas para que serve o gradiente de f? Se em uma dimensão, né, a variação de uma função unidimensional de uma variável pode ser calculada assim, né? Delta x
df dx. A generalização desse conceito no espaço multidimensional de 2, 3 ou mais dimensões pode ser escrita assim, ó. Desculpa, não é df dx não, é df, né? Variação diferencial de f. Isso aqui é série de Taylor, né? Essa aproximação aqui. Em 3 ou mais dimensões, isso aqui é simplesmente o delta L, delta x vira delta L, produto escalar com gradiente de f. Isso serve para espaços arbitrários multidimensionais, né? N dimensões. Você tem o dl em n dimensões, o gradiente de f em n dimensões, f de n variáveis, e você calcula, certo? Não precisa ser restrito a só espaço físico. A gente está particularizando para o nosso caso aqui, que é espaço físico, né? Mas observe só a nuance, né? A semelhança do conceito. Generalizado aqui para um vetor, tá certo? Derivada generalizada para uma derivada que é um vetor agora, que é o gradiente, né? Algumas propriedades importantes, tá certo? Vamos olhar aqui a figurinha. Por exemplo, se eu escolho ir de P para Q na direção tangente à superfície. Pego o plano tangente à superfície, pego um deslocamento bem pequeno, eu pego P muito próximo de Q, certo? Nesse caso, o gradiente de F, tá certo? Bom, nesse caso, P e Q sobre S1, né? df igual a zero, certo? Então, quando eu escolho direção tangente de deslocamento, o meu df dá zero. Quer dizer que, para essa escolha, gradiente calculado em π está bem definido, né? Então, quer dizer que df dá zero, ou seja, resultado. Eu escolhi um dl que é ortogonal ao gradiente daquele ponto, né? Então, quer dizer que aqui está a superfície, então, nesse ponto, o gradiente tem que ser ortogonal ao plano tangente, né? Então, gradiente de f, primeira propriedade, é ortogonal à superfície f constante, né? Bom, e se eu pegar agora... Então, nesse ponto, o gradiente aponta ao longo dessa linha aqui, ortogonal à superfície. Então, aqui são várias possibilidades de pegar P e Q, tá certo? Essa aqui é uma, essa é outra. E uma outra é ao longo da direção do gradiente. Se a função aumenta, né, no sentido do gradiente, então, o produto escalar, né, quando eu escolher essa direção, o produto escalar vai dar positivo. Se eu escolhi o dl no sentido de crescimento da função f, né? Se dc for positivo. Então, se eu escolher ΔL paralelo a gradiente de f, resultado, df dá dc, que é maior que zero, né? Produto escalar, ora, vetores colineares, vou botar aqui embaixo. O dc, né, vai dar módulo do gradiente vezes o ΔL, que no caso aqui, certo, é a menor distância, né, mínimo, né? ΔL mínimo, certo? Então, a magnitude do gradiente vale o dc, que é o df, né, sobre dl mínimo. Então, a magnitude representa a máxima taxa de variação de f. Ou seja, gradiente de f aponta no sentido de crescimento, certo? Porque eu alinhei o dl no sentido do gradiente, deu um resultado positivo. Gradiente aponta no sentido de crescimento e sua magnitude é a máxima taxa de variação de f no ponto considerado. Então, essas são as expressões, são as propriedades, certo? Gradiente num ponto diz aonde aquela função está crescendo mais rapidamente, né? Para onde, certo? O que mais? O gradiente serve para determinar direções normais a uma superfície, certo?
Por exemplo, esse exemplo aí, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar esse exemplo, certo? Considere um elipsoide, né? Deixa ele refrescar aqui que ele está... um elipsoide de semi-eixos A, B e C, né? Essa função, não é um elipsoide na realidade, isso aqui é uma função. Ela só vai ser um elipsoide quando eu fixar isso aqui numa constante, tá certo? Dependendo do sinal também, né? Pode não ser elipsoide, tá certo? Isso aqui é uma função de 3 variáveis, não é nada. Mas a f igual a 1 é uma superfície, dá um elipsoide, né? Então, a gente pode calcular, então, a normal ao elipsoide em cada ponto, ou para fora ou para dentro, né? Então, o que eu faço? Para saber quem é o gradiente de f, né? Para o elipsoide f igual a 1, quem é normal ao elipsoide, o que eu faço? Calculo o gradiente de f em f igual a 1, certo? É isso que eu faço. Olha, o gradiente de f é fácil de calcular, a derivada é em relação a cada coordenada em cada direção, né? Então, você vai ter aqui x2 dá 2x e a 2 fica embaixo, né? y2 dá 2y, a derivada, e c2 dá 2z, né? Certo? E agora, bom, calculei a derivada. Isso aqui ainda não é nada, certo? Eu tenho que saber em que superfície que eu quero. Então, eu quero saber aonde, né? Bom, em f igual a 1. Né? Em f igual a 1, a coordenada z vale ou é do lado de cima ou é do lado de baixo, né? Só é você igualar isso aqui a 1, tá certo? E expressar z em função de x e y, né? Então, obviamente, como está o quadrado aqui, vai dar uma raiz quadrada, tá certo? Então, z vale, a solução em f igual a 1 dá isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Ou acima ou abaixo. Né? Ou a superfície de cima do elipsoide ou a superfície de baixo. Tá? Certo? Então, eu faço... O gradiente vai dar essas soluções, mais ou menos, né? Só é substituir o valor de z na expressão, certo? Então, você vai ter a componente x, componente y, a componente z, que depende de x e y, dessa forma. A solução mais, né, é obtida na região z maior que zero, a solução menos na região z menor que zero. Para cada solução, você tem 2 sentidos, mais ou menos. Certo? Você pode escolher normal para fora ou para dentro. Né? E você também pode normalizar. Você obteve um vetor, né, não normalizado, você faz o quê? Divide isso pela sua magnitude e obtém o versor. Então, o gradiente serve também para isso, para determinar o versor ortogonal às superfícies, tá certo? Bom, o operador nabla que ele falou, né, ele tem expressão, uma forma geral, tá certo? O que ele tem, né? Se você for olhar, o operador nabla, né, em cartesiana, eles têm a expressão simples, né? AX d dx mais a y d dy mais a z d dz. Vamos falar no espaço físico tridimensional que a gente está trabalhando. Qual é a dimensão física do nabla, né? Esses são comprimentos. Então, nabla tem dimensão comprimento a menos 1. Né? As componentes de nabla são os comprimentos nas 3 direções. Né? Então, num sistema de coordenadas qualquer, o nabla vai ter o VW na direção U, a operação diferencial em relação ao comprimento U.
na direção V é a derivada em relação ao comprimento V. E na direção W, comprimento W, né? Como isso aqui é H1DU, H2DV, H3DW, né? Nós temos, então, a expressão geral para o nabla no sistema de coordenadas curvilíneas, certo? Importante observar, né? Quando você escreve o nabla, você sempre tem que escrever os versores à esquerda dos operadores diferenciais. Porque os operadores diferenciais podem atuar sobre os versores. Então, quem tiver à direita é derivado, né? Lembre-se que os versores em cilindro e esferas podem ser variáveis. Então, eu não posso colocar esse A do lado de cá, ele fica do lado de cá. Porque se eu colocar do lado esquerdo, eu tenho que derivar o versor também, certo? Então, o operador nabla é escrito com versores do lado esquerdo e os operadores diferenciais do lado direito, certo? Bom, então, se a gente for para os sistemas de coordenadas que a gente está estudando, né? Essa é a forma geral do nabla, certo? Aparece os padrões de H nos denominadores. Expressão mais simples para o nabla em cartesianas. Aqui não tem problema de eu botar os versores do lado direito, porque os versores são constantes, né? Mas vamos escrever assim, sempre do lado esquerdo, para não haver confusão, tá certo? Em cilíndricas, H2 RdΦ, H3 é igual a 1 AdZ, DDR, Rdθ, R sin θ dφ, certo? Esses são os operadores, ok? A gente poderia falar sobre o divergente, vamos falar sobre o divergente no espaço tridimensional, certo? Isso aqui estaria na aula 3, mas originalmente estava planejado para a aula 2, então vamos falar sobre o divergente, né? Bom, o divergente, o que é o divergente? É uma outra operação diferencial que tem significado físico, né? Ela é uma operação diferencial sobre um vetor que serve para detectar as fontes ou sorvedores desse campo vetorial, certo? Tem campos, às vezes, que parecem surgir de um ponto, né? Uma carga pontiforme, certo? Você tem campo de força em torno dessa carga, é como se esse campo de força surgisse da origem, onde está a carga, né? Então, você tem o que eles chamam de fonte, tá certo? Eu posso detectar essa fonte se eu souber, por exemplo, calcular o fluxo o fluxo desse campo vetorial em torno dessa região. É uma forma de detectar a fonte, né? Certo? Tem também campos convergentes, que parecem convergir para um ponto, né? Como se tivesse um sorvedor de linhas. Essas linhas desaparecem naquele ponto, né? Essa é a forma de interpretar visualmente as coisas, né? Certo? Então, é esse tipo de quantidade que a gente quer conceituar. É a medida de fontes ou sorvedores de linhas de campo, tá certo? Então, deixa eu só abrir aqui. Então, vamos definir essa quantidade. Suponhamos que tem um campo vetorial. Vamos definir uma região diferencial volumétrica, né? Encerrada por uma superfície fechada, sigma encerra um volume diferencial ΔV, né? O elemento de área posterior, que aponta a onda normal e posterior, é d sigma, né? Por definição, essa medida de existência de linhas saindo ou chegando pode ser feita calculando o fluxo para o exterior do volume limitado, do volume diferencial limitado pela superfície. Você vai ter mais ou menos a medida divergente no centro do ponto. Mas observe que, à medida que essa área vai para zero, isso aqui tende a zero, né? Certo? Só essa quantidade não é suficiente. Então, eu tenho que dividir por alguma coisa que também vai para zero para ter um resultado finito. Então, a definição é essa aqui, né? É o limite do fluxo
né, por unidade de volume. Então, o que acontece? Dimensão, área vai com L ao quadrado, volume vai com L ao cubo. Então, o divergente de F, que vai dar um escalar, que aqui é um produto escalar, né? Divergente vai dar dimensão de F sobre L. F sobre L, ou seja, é um tipo de derivada que vai aparecer. Como é um processo limite, vai ser um tipo de derivada que vai surgir. Né? Bom, considerem um sistema UVW. Vou achar uma expressão geral para o divergir de um vetor. Então, nosso campo vetorial ele tem 3 componentes, né? E o que a gente quer fazer é calcular, pegar um volume diferencial num sistema VW, né? Esse volume vai ser limitado por superfícies coordenadas, né? E a gente vai calcular esse fluxo, tá certo? Aqui está o aspecto, mais ou menos, do nosso volume diferencial no sistema UVW, em que você tem as 3 direções ortogonais, né? Esse aqui é o centro do volume, coordenado ao 0, V0, W0. Por exemplo, essa superfície da frente aqui, né? É a superfície ortogonal a U, né? Então, ela produz de 2 comprimentos, né? H2DV com H3DW. Certo? A superfície de trás, também, ela tem a mesma área aproximadamente, mais ou menos, né? Mas o versor aponta para trás, aqui no caso, né? O fluxo tem que ser calculado para cá, certo? E eu tenho aí as outras superfícies coordenadas. Eu estou olhando só para a superfície constante, tá certo? Especificamente, porque eu vou calcular o meu fluxo como sendo a soma do fluxo através de 6 faces, sempre para fora, né? Mas como eu tenho o benefício da permutação cíclica no meu sistema da minha base de vetores, eu vou calcular só o fluxo na superfície constante, né? A superfície SU, o constante, que é ortogonal ao versor AU, certo? Na face da frente e na face de trás, né? Uma vez calculado o fluxo nessas 2 faces, eu generalizo para calcular o fluxo nas outras faces. Então, eu vou só vou isolar as superfícies do constante, que é a superfície intermediária, σ0, superfície da frente é σ1, versor para a direita, né, para fora, e a superfície da esquerda, σ2, versor para fora da região, certo? A gente vai referenciar os fluxos em termos do fluxo na superfície central, certo? Então, por exemplo, na superfície σ0, o fluxo é a integral de f de sigma, dá um psi de U0, né? Na superfície da frente vai ser essa função com o zero variando de dU sobre 2, é mais ou menos a variação de coordenada aqui, certo? Na superfície de trás, o fluxo para cá, para o mesmo lado, ao longo de AU, é psi de U0 menos dU sobre 2. Né? Então, observe, a gente chama esse psi na superfície central uma função basicamente de uma coordenada, que é o 0, né? E ele pode ser calculado como uma componente U de sigma, componente U de F. Componente U de sigma é aqueles comprimentos ortogonais a U, H2, H3, dV de ômega, e a componente U de F, né? E para eu calcular o fluxo nas superfícies vizinhas, que estão perto de U0, mas deslocadas de mais ou menos dU sobre 2, eu uso a expansão inteira em primeira ordem, né? É o fluxo na superfície intermediária, mais ou menos dU sobre 2, derivado da função psi-U. Né? Ora, para o exterior, na superfície da frente, basta a gente olhar aqui, né? Eu tenho a função fluxo psi de U0 mais dU sobre 2. Então, essa é a contribuição da superfície da frente. Fluxo para o exterior na superfície de trás é menos o fluxo
calculado ao longo de AU, né? Então, para fora seria, eu preciso calcular menos psiu de U0 menos dU sobre 2. Então, somando esses dois termos, eu tenho a contribuição das superfícies do constante, né? Então, basta calcular, subtrair, né, essas duas quantidades aqui, certo? Essas aqui, né? E aqui está o fluxo na superfície intermediária, tá certo? Então, é derivado em relação a U dessa quantidade aqui. Então, isso aqui vai dar o quê, né? Como eu falei, né, a contribuição das duas superfícies vai dar a diferença, né? E se você calcular, vai dar simplesmente dU derivado em relação a U. E a derivada em relação a U é a derivada dessa quantidade. Essas variáveis, UV e W, são independentes. Né? No espaço dimensional, uma variável não depende da outra. Então, isso aqui sai da derivada. E você fica com dU dV dW derivado em relação a U do que restou, que é isso aqui, certo? Então, a contribuição das superfícies, o constante, vai dar esse resultado final aqui. dU dV dW derivado em relação a U de H2 H3 FU. E se fizermos permutações cíclicas, a gente calcula as contribuições das outras faces, tá certo? Superfície V constante, superfície W constante, basta permutar ciclicamente aqui. A gente olha aqui diretamente. U vira V, H2 H3 vira H3, H1, FU vira FV, e assim por diante, tá certo? H3 vira H1, H1 vira H2, FV vira FW. Né? Então, ou seja, em resumo, o fluxo em geral, né, forma geral, vai dar dU dV dW, né, soma dessas derivadas, certo? É o que dá o fluxo. E o volume, né, diferencial é H1, H2, H3, dU dV dW, né? E o fluxo dividido por ΔV cancela esse fator aqui. Fica, então, que o que vai para zero no limite são esses comprimentos diferenciais, né? Então, se você calcular o limite do fluxo sobre ΔV, dá o divergente, vai dar esse resultado final expresso no sistema de coordenadas curvilíneas. Né? Essa expressão para o divergente de um vetor que dá essa combinação de derivadas aí, certo? A gente pode usar os parâmetros H dos vários sistemas, né? De coordenadas, e obtemos as expressões por divergente, né? No caso de coordenadas cartesianas, os H são todos unitários, soma das derivadas em relação a uma coordenada da componente correspondente, casada, né? dfx, dx, dfy, dy, dfd, dz. E nos outros sistemas você tem as outras combinações, né? Mais complicadas aí, tá certo? Então, aqui está alguns exemplos, né? De situações, ou seja, campos vetoriais que têm divergência nula são aqueles que passam por uma região do espaço, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, ou seja, o fluxo líquido para fora de qualquer volume fechado dá zero, né? Diferencial. Esse é o caso de um campo vetorial em que tem divergência nula. Esse aqui é um exemplo de um campo vetorial que tem divergência maior que zero. Tem mais linhas saindo do que chegando nesse ponto, certo? Então o fluxo vai dar positivo, divergência positiva. E aqui é o caso contrário, tem mais linhas chegando, tem alguma coisa aqui dentro, né? Que tem menos linhas saindo, certo? Então você tem aí, ou não é nem mais ou menos, não é questão de número de linhas, mas é questão de
intensidade do campo, né? Ele é mais intenso nessa região do que nessa região, certo? Então o fluxo vai dar maior de um lado e dar menor do outro, você tem um divergente negativo. Bom, só para concluir, tá certo? Nós temos aí, se a gente observar, né? Em cartesiano é fácil perceber, divergente de F é o produto escalar do nabla com o campo vetorial, né? Direto, tá certo? Obviamente, isso não é particularidade das coordenadas cartesianas, isso que vale em qualquer sistema, certo? Então, primeiro, né, em qualquer sistema, divergente de F pode ser escrito como nabla escalar F. Agora, lembrando, né, se eu usar outro sistema de coordenadas, eu tenho que fazer derivada do que tiver do meu lado direito. Se F tem AR, FR, né, vai aparecer uma derivada de F em relação a φ, devido ao operador nabla, que vai ser a derivada de AR, FR. Eu tenho que calcular essa derivada de cada elemento. Fazendo essa conta, vai bater, né, em cada sistema de coordenadas. Divergente de F igual a nabla escalar F, certo? Na aula seguinte a gente continua, né? Eu vou fazer falar sobre rotacional. Bom, vamos ver aqui só como exemplo, né? Um exemplo rápido aqui, antes da gente falar sobre, antes da gente concluir. Por exemplo, o versor afim, seja em esféricas ou cilíndricas, né? Ele tem divergência. Ora, o vetor afim é um vetor que parece que não tem, né? Ele está sempre fazendo isso, né? Em cada ponto de espaço, certo? Ele nunca parece convergir para nenhum ponto, nem divergir de nenhum ponto. Ele sempre parece fazer... o afim é sempre tangente ao caminho, a um arco de circunferência, né? Então, meu campo vetorial igual a φ. Vamos calcular, tá certo? Pela fórmula, vamos olhar a fórmula aqui rapidinho, tá certo? Em cilíndricas, né? O Aφ tem componente F igual a 1 a φ. Então, Fφ vale 1. Então, dFφ dá 0. Então, divergente de F dá 0. Né? Tá certo? Então, aqui pela fórmula, a aplicação direta dá 0. Né? Vamos calcular agora a nabla escalar a φ e ver se dá 0 também. Certo? Calcular formalmente. Pega o nabla todinho, faz o produto escalar com a φ, e lembre-se que tem versores, esse versor aqui depende de φ, tá certo? Então você vai ter AR, produto escalar, com dAφ dr, que dá 0, né? A φ sobre R, que é esse segundo vetor aqui, dφ de Aφ. Produto escalar com dAφ dφ. Ora, se já não se calculou ainda, né? Calcule, né, que dAφ dφ tem derivada menos AR, né? E menos AR é ortogonal a φ. Então, para o escalar dá 0. Então, de fato, nabla escalar φ dá 0. Tá? Ok? Então, o Aφ tem divergência nula. Né? Ok? Então, a gente para por aqui. Ficamos... na próxima aula, a gente continua com o restante da revisão matemática, começando pelo rotacional. Tá bom? Até a próxima.